Paz em Jesus seja contigo, Deus abençoe você, sua casa. Estamos quase finalizando esta revista, deste terceiro trimestre, agora do ano de 2019. Está quase lá, Estamos quase finalizando. Hoje a lição de número 12 estará sendo ministrada aí na sua igreja no dia 22 de setembro deste ano. Traz como título a mordomia do cuidado com a terra. São temas que para nós talvez não seja muito comum serem falados dentro das nossas igrejas, nos púlpitos, Mas é super, é hiper, é mega, como fala minha filha, interessante que nós falemos na escola dominical, façamos seminários. Se por um acaso, às vezes o pastor não tem tanta tranquilidade ou conhecimento, isso, não tem nenhum problema não ter conhecimento sobre essas áreas que têm sido faladas na escola dominical, nesta revista. Peça aí ao seu pastor, você que é pastor de igreja, traga alguém para falar sobre esses temas para a igreja, porque a igreja tem que ter conhecimentos diversos, tem que ter um ensinamento muito aberto, amplo. Por quê? Porque nós somos cristãos. O nosso Deus criou este mundo aqui e deu para que nós administremos ele. Deus criou Adão e Eva e disse, olha, vocês cuidem desta terra aí, porque aí será a morada de vocês. E se vocês não cuidarem, o mal tomará conta, Como nós temos visto aí, tantas coisas ruins, más acontecendo, e nós como cristãos temos que tomar frente de muitas coisas. Para quê? Para tentar melhorar, tentar ajudar, tentar adequar, E por isso que nós temos falado através da revista neste trimestre aqui sobre temas diversos, interessantes e necessários para nós cristãos. Hoje o título é a mordomia do cuidado com a terra. Se nós não cuidarmos dela, o que é que vai acontecer? Maremoto, tsunami, tempestade, furacões, como vem acontecendo, queimadas, destruição, extinção de animais, de plantas, de árvores frutíferas, rios, córregos, enfim, tudo isso tem acontecido no nosso mundo. Por quê? Porque nós estamos descuidados acerca desses valores que nos cercam, que norteiam a nossa vida, e nós estamos vivendo como se eles não existissem. É por isso que este mal tem acontecido com tanta frequência através das ações da natureza, porque se nós agredirmos a natureza em algum momento vai reagir. Não é que ela está nos castigando, mas é porque eu fiz o mal a ela e o mal virá. É consequência dos atos da humanidade contra a natureza, e este mal tem vindo com tantas tragédias que nós temos visto aí ao longo dos anos. Aqui no texto áureo nós temos aí em Salmo, Salmo não tem capítulo, Cada salmo é individual, o costume é tanto que já vem na cabeça, é o Salmo de número 115, e o versículo 16 diz assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra, aqui embaixo, quem cuida? Os filhos dos homens. E nós que estamos aqui hoje temos que ter o cuidado com esta terra, porque Deus deu-a a nós. Na verdade prática, aqui o nosso irmão fala assim: o salvo em Cristo deve ter uma consciência bíblica de sua responsabilidade com o meio ambiente. O salvo em Cristo deve ter uma consciência bíblica. Para ter uma consciência bíblica, tem que ler a Bíblia, tem que estudar a Bíblia. Para quê? Para que nós tenhamos essa responsabilidade com o meio ambiente, com aquilo que está em nossa volta. Se a gente não cuidar, vai acabar e vai trazer problemas, como tem acontecido em muitos estados brasileiros e no mundo afora, A leitura bíblica em classe está aqui em Gênesis, capítulo 1, dos versículos 26 ao 30. Você dê uma lida aí para se ambientar acerca da lição de hoje. E nós estaremos iniciando aqui a partir da introdução, que diz assim:
Nesta lição, estudaremos a vocação do ser humano para ser um mordomo de Deus na terra, o cuidador da terra, o administrador, o gerente, o prestador de serviço de Deus nesta terra. Veremos que Deus entregou este planeta aos nossos cuidados. Então Deus criou o homem, a mulher e disse: olha, está aí a terra, está aí o jardim que eu plantei no Éden para vocês cuidarem, para vocês lavrarem, para vocês plantarem, para vocês colherem, para vocês administrarem. Então Deus deu a terra para quem? Para Adão e para Eva. E nós somos descendentes de quem? De Adão e Eva. Então a responsabilidade que Deus deu a Adão e Eva, ela está sobre os nossos ombros hoje. Então é a nossa responsabilidade cuidar da terra que Deus deu a nós. Aqui no primeiro tópico o título é: o homem foi criado para ser mordomo de Deus. Então o homem foi criado para ser o administrador. Então Deus criou o universo e colocou o homem como se fosse assim, uma grande empresa, e pegou o homem e disse assim: olha, você vai presidir essa empresa aqui, você vai administrar, você vai gerenciar essa empresa aqui. O grande universo que Deus criou, colocou a terra lá no meio, um pingo de nada no meio do universo, colocou o homem sobre a terra e disse: olha, está aí, cuide, administre e faça bem, porque se você não fizer bem, o mal vai tomar conta. Então nós temos que ter e assumir, tomar as rédeas da responsabilidade de cuidar da terra, do meio ambiente aonde estamos e continuaremos vivendo até a volta do Senhor. Aqui no primeiro subtópico, o mordomo da terra. Deus chamou o homem para ser o mordomo, da criação. Pela fé entendemos que ela é obra de Deus e não resultado de um processo evolutivo planejado pelo acaso. Então nós cremos na Bíblia e a Bíblia diz que Deus criou todas as coisas. A partir da sua palavra, ele disse: haja terra, haja, e foi acontecendo a criação de uma forma, um processo, Deus foi criando, etapa por etapa, durante os 6 dias, ele criou todas as coisas, e ao final ele disse: vejo que tudo é bom. Então, no princípio, tudo era bom, não tinha problema, não tinha doença, não tinha tsunami, não tinha furacão, não tinha queimada, não tinha essa destruição que vemos hoje, tudo era bom. Então Deus criou, pela fé entendemos que Deus criou. Então a terra, nós não somos processo, não somos fruto de um processo evolutivo que aconteceu no Big Bang, na explosão, e apareceu um verme, e depois uma lagartixa, depois um jacaré, um leão, um macaco, e apareceu a gente. Não, nós cremos que Deus criou. Respeitamos a ideia da ciência, de algumas pessoas que fazem parte da ciência, dos cientistas que estudam esta área, mas nós entendemos que Deus criou todas as coisas, e é muito fácil, A complexidade de tudo que nós temos, o corpo humano, quanto é complexo e perfeito. Isso não é obra do acaso, não é obra de explosão. Explosão não traz vida, explosão traz morte, destruição. Isso aí é simples de nós percebermos, Não há lógica em dizer que um sistema tão complexo como o da criação tenha sido fruto de algo aleatório. Vamos aqui colocar no laboratório, vamos lá, vamos fazer um teste, porque ciência, tem que ter comprovação, tem que ter laboratório, tem que ter algo que diga relativamente parecido. Vamos provocar aqui uma explosão dentro de um laboratório, enfim, nasceu alguma coisa de lá? Não. Por quê? Porque explosão traz morte, traz destruição e não vida, como é dito aí pelas teses, pelas teorias que envolvem a ideia. Não estou dizendo que não tenha havido evolução, estou dizendo que tudo não aconteceu a partir de uma explosão. A evolução a gente vê todo dia,
O ser humano evolui, a natureza evolui, a fauna, a flora evoluem, mas não é fruto de uma explosão, de um aleatório. Então nós cremos pela fé que Deus criou todas as coisas. Aqui no segundo subtópico, a terra habitável. Deus fez a terra para que os seres humanos a habitassem. Então Deus criou a terra com um propósito, com uma finalidade. Qual é? O ser humano morar nela. Então Deus criou uma estrutura perfeita, né? Se formos estudar aí um pouco da formação, da geologia, da formação das pedras, dos minerais, da terra, dos mares, dos rios, das montanhas, nós vamos ver que é tudo perfeito, tudo perfeito. Então Deus criou a terra perfeita e na área do Éden Deus plantou um jardim, colocou o homem lá, para que lá ele vivesse com a sua família e a partir dali a humanidade tomasse posse, né? Fosse ocupando os espaços da terra como de fato aconteceu. A história mostra isso, a antropologia aponta para essa formação humana e a partir dessa formação o crescimento do homem sobre a terra, e entra a geografia, algumas ciências aí que são maravilhosas para nós estudarmos. Então Deus fez a terra para que os seres humanos a habitassem. O homem foi autorizado por Deus a desfrutar da plenitude da terra e para desta sustentar-se. Então Deus criou a terra e disse ao homem: olha, você cuide dela, dela você tire o seu sustento, da sua família, você viva a partir daquilo que a terra vai te oferecer. Então Deus fez isso e deu ao homem: olha, pega aí, olha, eu deixei tudo perfeito. É só você administrar direito, você cuidar direito, que tudo vai bem, não vai te faltar nada, hein? Deus fez assim e deu de presente ao homem. Aqui no segundo tópico, o título é Deus concedeu a terra aos homens. Primeiro subtópico aí diz assim: a terra é do Senhor, né? O Salmo 24, versículo 1, a terra é do Senhor e tudo que está aqui é dele. Tudo que está aqui é dele. Nós vimos, inclusive, na lição passada, que todas as coisas pertencem ao Senhor, é dele. Ele é o grande dono, né? Ele é o grande empresário que tem a sua empresa, criou a terra como uma figura, estou falando como uma figura, a terra como uma grande empresa, e deu-a ao administrador Adão e Eva, e disse: olha, toma aí, é minha, mas eu estou dando para você cuidar, para você administrar, para você viver a partir dos recursos que ela te oferece. Então a terra é do Senhor. As Escrituras declaram que a terra é de Deus e que Ele confiou aos homens o cuidado da terra. Nesse sentido, espera-se que os crentes em Jesus sejam um exemplo na relação com o meio ambiente. Na verdade, nós temos que ser exemplo em tudo, não é só dentro da igreja. Ser exemplo dentro da instituição, das quatro paredes da igreja é fácil. Eu coloco lá a minha gravatinha, o meu blazer, as irmãs, né, as mulheres, cabelo bonito, toda arrumadinha, vestidão. Dentro da igreja é fácil eu ser exemplo. Então nós temos que ser exemplo da porta da igreja para fora, em tudo, inclusive e talvez como ser humano, principalmente com o meio ambiente. Porque se nós não cuidarmos do meio ambiente, ele vai nos matar, ele vai nos destruir, porque eu agrido a terra é ferida e essa ferida não vai ser sarada. Por quê? Porque ela está dependente do homem. Se o homem não cuidar dela, se o homem não trouxer coisas boas, trabalhar nela de uma forma inteligente, ela vai ser danificada e esse dano vai vir contra mim. Não é que a terra vai me agredir, é porque é um processo, é uma consequência. Eu agrido e aquela agressão que eu provoquei à natureza vai voltar contra mim, infelizmente ou felizmente, para que o homem tenha consciência e perceba. E nós, como cristãos, precisamos e temos que ser exemplo também, ou sobretudo, como pessoa humana,
com o meio ambiente, porque se nós não cuidarmos dele, os nossos filhos, os nossos netos, bisnetos, se Jesus não voltar, e aí? Eles vão sofrer mais ainda do que nós temos sofrido por conta das agressões que a humanidade tem feito contra a natureza. Não podemos contaminar os recursos naturais, precisamos evitar os desperdícios e o uso irracional da água. Nós temos que ter a consciência que a água precisa ser usada de uma forma inteligente, principalmente a água, porque nós temos aí quase todo o planeta formado de água, né? Aqui embaixo passam rios, embaixo da terra tem os rios, tem as reservas de água, tem partes no Brasil, no mundo, que embaixo da terra são os rios subterrâneos. A água está ali, e se nós começamos a agredir a terra, a contaminar, jogar pneu, jogar lixo em tudo quanto é lugar, esse lixo vai entrar para dentro da terra, esse lixo vai contaminar os nossos lençóis freáticos, os rios, os lagos, e aí, a gente vai beber o quê? Vamos tomar o quê se nós dependemos da água para sobreviver? Podemos ficar mais tempo sem nos alimentar, mas sem tomar água, né, a gente vai desidratar e vai morrer. Então, se a gente não cuidar, se a gente não ensinar os nossos filhos, se os nossos líderes não passarem esse pensamento para as nossas igrejas, por isso que esses temas têm sido muito interessantes e necessários, inclusive para ser feitos seminários nas nossas igrejas, sim, seminários, falando sobre o cuidado com o meio ambiente, porque é uma questão de preservação da humanidade, não é uma besteira, não é isso não tem nada de religioso, de espiritual. É claro que tem, a dependência da presença humana na Terra depende do meio ambiente, depende da água. Se não tiver água, todo mundo morre, é simples, a conta é fácil de fazer, né? Então, é necessário, é algo espiritual sim, porque Deus criou, não foi Deus quem criou? Deus é espírito, então aquilo que Deus cria vem com a parte espiritual de Deus para nós estar também na terra, não são deuses, né? A terra não é uma deusa, a deusa Gaia, não estou falando disso, estou falando que tem espiritualidade sim. Por quê? Porque foi dado por Deus a nós, e é nossa responsabilidade cuidar. Sem a natureza não havia vida. Fácil, né? A conta é simples. Sem natureza não tinha vida. Vamos fazer o seguinte, vamos cortar todas as árvores do Brasil e vamos ver o que é que acontece. Não vai ter sombra, não vai ter alimento, porque não vai ter ar, né, oxigênio, porque as árvores fazem o processo da purificação do ar. E aí, se a gente não cuidar? Se não tem natureza, não tem vida, é fácil, a conta é simples. Por isso, quando fizermos alguma refeição, agradeçamos a bondade de Deus e reconheçamos a sua provisão. Então, é aquele pensamento, eu vou me alimentar, eu falo, Senhor, muito obrigado, porque eu tenho um alimento. E o alimento veio da onde? Veio da terra. E a terra veio da onde? Foi Deus quem nos deu. Deus criou a terra para nos dar a provisão, o alimento, a água, o sustento, a roupa, o papel, o carro, tudo sai da terra. Tudo é matéria-prima que Deus deixou na terra para nós, para o nosso benefício. E nós temos que cuidar dela para que ela continue cuidando de nós. Aqui no terceiro subtópico, a missão de governar a terra. Deus governa o cosmos, né? O universo, o céu são os céus do Senhor. Os céus são os céus do Senhor. A conta é simples, né? Não precisa ser um matemático para fazer essa conta. Os céus são os céus do Senhor. Deus governa os céus, mas Ele deu a terra para nós administrarmos. Ele diz, pega aí, eu fiz a terra com tudo que vocês precisam. Tem recurso na terra aí para vocês viverem, né, milhões de anos, mas cuidem dela, porque se vocês não cuidarem dela, ela não vai ter condição de oferecer esses recursos por tanto tempo a vocês. Deus governa o cosmos, planetas, estrelas e outros corpos celestes, né? Primeiramente por direito de criação. Então Deus criou, Ele tem o direito. Por quê? Porque é dele, foi Ele que fez. Então Deus governa todo o universo, ou os universos, né?
as várias teorias que temos aí, eu creio dessa forma, que não só há este universo aqui, não estou falando de marciano, de extraterrestre, estou falando disso não, tá bom? Estou falando que Deus é Deus. E o universo em que nós estamos vivendo, que nosso planeta está, é uma ponta, né, no meio de toda a maravilha que Deus criou e tem criado, acredito. Por quê? Porque Ele é Senhor, né? Ele é o Todo-Poderoso. Primeiro lugar, por direito de criação, Deus governa e é Senhor de tudo. Segundo, por direito de preservação, Deus tem preocupação em que a terra seja preservada. Por isso que Ele deu a Adão, falou: Adão, está aqui, está criado, está feito, agora você cuide bem, porque se você não cuidar bem, ela não terá condição de prover para vocês o alimento, a água e tudo que vocês vão precisar durante os milênios. Então Deus tem o direito e Ele inclusive preocupa-se com a preservação, tanto é que Ele pede para nós que a administremos e cuidemos bem dela, né? Tenhamos cuidado da terra, porque a terra é o Senhor quem nos deu, não foi qualquer um, foi Deus quem criou, foi Deus quem nos deu, e Deus nos deu a responsabilidade de tomar conta dela. Aqui no terceiro tópico nós temos como título o homem e sua relação com a terra. Primeiro subtópico diz assim: a terra antes do homem. Reino vegetal no Éden, antes da criação do homem. Toda planta do campo ainda não estava na terra, e toda erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Gênesis capítulo 2, versículos 5 e 6. Né, nós vemos aqui a partir do texto bíblico que não chovia, né, um vapor, como uma brisa, né, saía da terra e regava toda a face da terra. Uma coisa maravilhosa, né? É um sistema de irrigação que nem Israel, que hoje tem uma tecnologia extremamente avançada com relação ao cuidado, né? Porque eles têm muitas áreas de deserto e eles têm tecnologias lá para plantar no deserto, para regar partes do deserto e produzir no deserto, produzir alimento no deserto. Então Israel, eu penso que talvez devem ter outros países aí que têm tecnologia semelhante, mas Israel é top. Mas nada se compara a Deus. Por quê? Porque Ele regava saía um vapor de água de dentro da terra, né? De onde vem, é difícil, né, entender as maravilhas de Deus, mas são coisas assim absurdamente inteligentes, perfeitas, que Deus fez para manter a estrutura do meio ambiente. Nós temos que fazer isso. Por isso que Deus deu a responsabilidade a nós, seres humanos, o cuidado com a terra. O ser humano, por conseguinte, era e continua a ser indispensável ao cultivo, à guarda e à preservação do planeta. Essa é a nossa missão. Então, como pessoa humana, como ser humano, nós temos a obrigação de cuidar da terra. Por quê? Se eu cuido dela, ela cuida de mim. É uma troca, né? É uma mão lava a outra. Tem um ditado que fala isso. Então, eu cuido da terra, a terra cuida de mim, me dando aquilo que eu preciso para me manter, para sustentar a minha família, a minha cidade, a minha comunidade, o meu país, né? Nós, brasileiros, temos aí, o Brasil é um dos maiores produtores, né, da agroindústria, pecuária, criações de diversos tipos de criação de animais, ovinos, bovinos, né? E por quê? Porque nós temos uma área gigantesca de natureza ainda. O Brasil é continental, né? É gigante, é maravilhoso. Daí a maior ainda a responsabilidade. Temos tido aí alguns problemas, algumas falas aí do presidente, de algumas pessoas ligadas ao governo, tem provocado com relação à Amazônia e outras partes do Brasil, as queimadas nessa época muito seca, aqui no Distrito Federal, por exemplo, acho que tem umas 2 semanas agora que chegou a 8% a umidade. Um calor de 33, 34 graus com 8% de umidade
é muito complicado, é muita queimada, qualquer coisinha queime, e tem a irresponsabilidade de pessoas que colocam fogo em lixo, colocam aquele fogo dizendo que vai queimar o pasto. Não faça isso. Não, se você saber onde tem, denuncie, ligue para a polícia, porque isso é um caso de polícia, é saúde. Nós precisamos do ar puro, no mínimo, né, sem fumaça de queimadas, para nós respirarmos um pouco melhor. Segundo subtópico, a terra depois da criação, né? O segundo capítulo do Gênesis narra a formação do homem e sua vocação para ser mordomo do jardim, Gênesis capítulo 2, versículos 7 e 8. Nesse tempo, a ecologia era perfeita. Deus plantou um jardim para colocar o homem nele. Quero lembrar e deixar bem claro aqui, antes da criação do homem, tudo era perfeito, né? Deus criou todas as coisas perfeito. E até a criação do homem ainda era perfeito. Mas quando o homem pecou, a partir do pecado, tudo virou uma bagunça. Foi, né, gradativamente, paulatinamente, um processo de coisas ruins foram acontecendo, mas até o pecado, Deus criou tudo perfeito. A morte não foi Deus que criou, as destruições, tsunami, furacão, tempestades, queimadas, nada disso foi Deus quem criou. Deus fez tudo perfeito. O mal é produto da ação humana, não é Deus. Deus não tem culpa disso. Deus fez tudo perfeito. Lembre disso e não esqueça de falar isso para todo mundo. Deus, mas aquela pessoa, aquele desastre lá que aconteceu, por que Deus? Não, Deus criou tudo perfeito. O homem que faz um processo errado e os males vão acontecendo e o povo quer culpar Deus. Mas Deus, por que Deus? Não, Deus não tem nada a ver com isso. Deus criou a terra e deu para o homem. Falou, toma aí, administra. O homem faz o que é ruim e a terra faz o que é mal. É consequência dos erros humanos. Então Deus não faz isso, Deus não fez isso, Deus não provoca isso. É a consequência do erro humano que essas tragédias acontecem, né? Eu lembro de um tsunami que teve na Ásia, uma época, morreu muita gente lá, centenas, não sei se foi milhares de pessoas, e vieram os questionamentos, mas por que Deus? Por que Deus? É a ação humana, o homem provoca isso, o homem destrói a natureza e a natureza simplesmente reage. É uma reação pelo mal que o homem tem feito à natureza. Daí a necessidade de nós termos responsabilidade no cuidado com o meio ambiente. Após a disposição dos ecossistemas, o Criador entregou ao homem a sua grande missão. Então Deus criou perfeito, tá bom? Guarde isso. Deus criou tudo perfeito, entregou na mão do homem. Os males que existem e sempre existiram são produtos da ação humana. Deus criou tudo perfeito. Terceiro subtópico, a terra depois da queda. Aí começa. O homem pecou. Deus falou, não peque, Adão, não coma daquela árvore. É uma besteira para muitos, uma coisa tão inocente, tão boba, sim, mas era um pacto de fidelidade entre Deus e o homem quebrou esse pacto. Então a consequência veio depois da queda. Até a queda do homem, tudo era perfeito. Deus alertou, não faça isso, não faça isso. O homem tomou a decisão de se afastar de Deus. O homem desobedeceu a ordem divina e comeu do fruto proibido. É simples. Até este momento tudo era perfeito. A partir deste momento os males foram acontecendo. Deus tinha avisado, Deus alertou, não faça isso, não faça isso. Como bom pai, ele falou, não faça isso, cara, se você fizer isso, vai ter uma consequência ruim, vocês vão sofrerem, vocês vão morrer, vocês vão ter doença, vocês vão ter destruição. Mas o homem escolheu o ruim, o caminho do mal. Dessa forma, toda a ecologia do planeta foi prejudicada pela ação pecaminosa do homem. Por causa do homem, o ambiente natural tornou-se hostil à sobrevivência humana.
Então, não há tempo para comentarmos aqui o pensamento acerca de como funcionava a terra, os animais, né, a fauna, a flora, mas era tudo perfeito. Não havia morte, não havia destruição, não tinha queimada, tempestade, furacão. Essas coisas que são agressivas à vida humana, não existia isso. Mas a partir da desobediência do homem, aí o mal veio acontecendo até chegar nos níveis que nós temos hoje. Tem lugares aí que não tem chuva, passa 2, 3, 4, 5, 10 anos sem chuva. Então essa comunidade que está instalada nessas regiões vai passar fome, os animais vão morrer de sede, né? A destruição das pessoas, da vida que está por ali. Mas não é culpa de Deus, Deus fez tudo perfeito. O homem que agride a terra de uma forma tal que a consequência venha, é uma conta fácil, né? Não, como disse, não precisa matemática para isso, a conta é fácil. Eu faço mal para alguém e aquele alguém me devolve o mal. Então eu faço mal para a natureza, para o meio ambiente, e o meio ambiente me devolve o mal, porque eu agredi ele, porque eu estou matando a terra dia após dia. Então esse mal vai voltar para mim, é simples, né? Aqui no quarto tópico, a mordomia do meio ambiente, a falha do homem na mordomia da terra. Você já ouviu falar em desenvolvimento sustentável? Né? São temas que estão aí, não é de agora, já tem muito tempo que está sendo dito, discutido, seminários, conferências, filósofos, pensadores, falando acerca do desenvolvimento sustentável. Você já ouviu falar disso? Eu acredito que sim, né? Porque sempre tem sido falado aí nas mídias a respeito do desenvolvimento sustentável. O objetivo do chamado desenvolvimento sustentável, além de garantir a preservação ambiental, é assegurar uma condição digna de vida às gerações futuras. Então, eu preciso de comida. Para eu comer, eu tenho que plantar. Para plantar, eu tenho que usar a terra. Então, eu tenho que usar a terra da forma mais inteligente, menos agressiva possível. Para quê? Para que aquela terra me dê alimento hoje, mas ela continue produzindo para as gerações que virão. Eu tenho que criar animais, então eu vou criar os animais de uma forma inteligente, não agressiva à terra, à região que esses animais estão sendo criados, de forma que esses animais sejam criados, me dê carne, me alimente, me dê ovos, me dê leite, me dê o alimento que o animal produz para o ser humano, e as gerações que virão vão criar animais também, porque eu estou fazendo as coisas de forma inteligente, não agressiva, não estou desmatando, não estou destruindo o meio ambiente, não estou sendo agressivo com a terra, jogando química, jogando veneno, jogando essas coisas aí que matam a terra, vai matando. Tem regiões que não produz mais nada, porque a terra virou deserto. A terra virou improdutiva de tanto veneno que foi jogado nela, de tanto coisa que foi jogado nela para matar os insetos e tal. Não foi planejado. Simplesmente um homem chegou, plantou e falou, não, estou nem aí, meu filho que se vire depois para cuidar. Enfim, desenvolvimento sustentável. É possível? Claro que é. Mas o ser humano tem que ter essa consciência. E nós, cristãos, que temos a obrigação, a responsabilidade com a terra, temos que propagar, divulgar isso. Quando eu vejo alguém agredindo a terra, se for possível, né, tem gente aí muito complicado aí, empresas gigantes aí, que madeireiras que cortam e matam, inclusive pessoas que tentam defender. Temos exemplos no Brasil, no mundo inteiro, mas no Brasil que nós vivemos, pessoas que vão defender a terra e empresas, fazendeiros, coronéis, pessoas que roubam a terra, roubam a madeira, destroem, mineram, tiram os minérios da terra de uma forma ilegal, irresponsável, imoral, bandidos, e pessoas vão lá defender e acabam sendo mortos por essas pessoas. Temos exemplos aí no Brasil afora, infelizmente isso acontece com muita frequência. Mas nós temos que defender, nós temos que ser exemplos nisso e defender a forma inteligente de lidar com a terra. Aqui no segundo subtópico,
movido por um sentimento de ganância e avidez ou por não procurar fazer o uso correto dos recursos naturais, o homem deteriorou o meio ambiente e causou grandes desastres ambientais. Temos aí, infelizmente, algumas mineradoras que criam aquelas barreiras, reserva para que aqueles restos da mineração sejam guardados. Nós vimos aí, tivemos 2 tragédias recentes, onde essas represas não suportaram o peso daqueles restos de minério e estouraram e mataram centenas de pessoas, trouxeram uma destruição gigantesca aos rios, o mar, poluindo, destruindo, enfim. O homem não faz aquilo que tem que fazer com inteligência. O homem não faz, não desenvolve, não produz de uma forma inteligente e sustentável, e os danos virão. Infelizmente isso acontece e nós temos que levantar a bandeira. Olha, isso aí está errado, não faça isso, não joga essa ponta de cigarro aí, homem, tu vai botar fogo na mata, não faça, não queima lixo. Nós temos que fazer a nossa parte e temos que ser exemplo para o mundo, é claro. Aqui no 3º subtópico: agora a criação encontra-se sujeita à degradação, aguardando o dia da sua redenção. O Senhor nosso Deus prometeu um dia restaurar plenamente o nosso planeta. Um dia tudo isso aqui será restaurado, mas até lá nós temos que fazer a nossa parte. Temos que ajudar, preservar, não jogar lixo na rua. Pegue o seu lixinho, deixe dentro do carro. Quando chegar em casa, tira o lixo dentro do carro, joga lá na lixeira. Separe o lixo seco do lixo orgânico. São ações simples que a gente pode ajudar a preservar o meio ambiente. Não jogue lixo nos rios, ensine seus filhos, eduque seus filhos, fale disso na igreja. Quantas famílias tem na sua igreja? 50 famílias, imagine 50 famílias bem ensinadas, os pastores, os líderes. Se as nossas igrejas forem bem ensinadas acerca da preservação, desenvolvimento sustentável, da forma inteligente de lidar com o meio ambiente, imagina essas famílias ensinando para os seus filhos, para os seus netos. Daqui a pouco nós teremos uma consciência gigantesca, porque nós evangélicos somos a metade da população brasileira hoje, ou mais um pouco da metade da população brasileira. Então, se nós ensinarmos o nosso povo, nós teremos aí um crescimento desse comportamento, dessa cultura de preservação à natureza, de não agressão ao meio ambiente, e certamente será bom para as futuras gerações. Para nós já vamos colher os frutos, e para as futuras gerações também. Aqui na conclusão: o pecado transtornou a natureza, mas há promessa de Deus para a restauração da terra. Isso ocorrerá quando o Senhor Jesus implantar pessoalmente o reino milenial neste mundo. Então, até Jesus voltar, até o reino milenial ser implantado por Jesus, ali todas as coisas serão restauradas. Mas até isso acontecer, vamos fazer a nossa parte, vamos preservar a natureza, esse bem, assim, não tem como mensurar o tamanho da riqueza, do valor, dos valores que a natureza nos dá, que a natureza, cada dia. Você tomou café hoje, almoçou hoje, jantou hoje, lanchou hoje, tudo vem da terra. Você vestiu, você anda de carro, de moto, de ônibus, de metrô, de trem, de avião, tudo saiu da terra. Então, se nós não cuidarmos da terra, nós não teremos esses bens, esses valores por muito mais tempo. Por quê? Porque a terra não vai ter condição de devolver para nós o bem, ela vai devolver o mal, porque nós fazemos mal a ela e ela não vai ter como nos dar as coisas boas. Preservemos a terra, guardemos o nosso meio ambiente, façamos a nossa parte, tá bom? Vamos continuar como cristãos, dando exemplo também na relação inteligente com o meio ambiente, com a natureza, com tudo aquilo que nós temos à nossa volta. Foi um grande prazer ter você aqui comigo. Até a próxima lição, que será a última lição desta revista. Estaremos finalizando esta revista, no próximo domingo. Deus te abençoe. Um grande prazer ter você. Se inscreve aqui embaixo no canal. Aí embaixo da tela aí tem um botãozinho vermelho. Clica nele, tem um sininho, clica no sininho e as nossas aulas chegarão a você todas as semanas, tá bom?
ore por mim, ore pela minha família, e eu orarei por você e por a sua família, e venhamos aí, debaixo da bênção de Deus, cuidar da natureza, cuidar do meio ambiente, para que os nossos filhos e netos, bisnetos, tataranetos, sejam também abençoados pela natureza até o dia que Jesus voltar para buscar-nos, tá bom? Deus abençoe, um grande abraço.